Vou compartilhar a tela. Confirmando se está gravando. Boa tarde, bom dia e boa noite para quem vai assistir de noite, né? A aula. Mais uma aulinha de Windows, do curso de Informática Fundamental de Windows 10. Segunda aula, né? Hoje a gente vai falar sobre principais apps da Microsoft Windows. Capítulo 2 do livro, né? Página 36. Dá uma olhadinha na página 36, quem for me acompanhar. Vamos falar de calendário, índice aqui da aula, né? Calendário, depois pessoas, e-mail e notícias, tá? A cada item que a gente for gravando na aula, a gente vai vir aqui grifar. Vou começar pelo calendário, já vou deixar o calendário aqui grifado em amarelo, né? Realçado em amarelo. Legal? Deixa ele grifadinho aqui em amarelo. Quando a gente fizer o pessoas, a gente vem e grifa aqui também. Quando fizer e-mail, notícias. Na aula de hoje também a gente vai, como o conteúdo é um pouquinho mais curto, né? A gente vai também entrar na aula 3, tá? Então, assim que possível, terminar a aula 2 aqui. Já começa a gravação da aula 3, né? Possivelmente eu não vou conseguir passar todo o conteúdo da aula 3, mas eu vou conseguir passar uma quantidade na aula 3, e na própria aula 3 depois a gente grava o restante do conteúdo, tá? Pelo fato da aula 2 ser mais light, né, mais tranquilo, vamos dizer assim, vai sobrar tempo para gravar. Claro que hoje eu vou gravar, ao invés de 1 hora de aula, eu vou gravar quase 2 horas de aula, tá? Para poder invadir um pouquinho a aula 3 aí, depois a gente faz a aula 3 com mais tranquilo, legal? Bom, já vamos começar, vou minimizar a minha tela aqui do Word, tá? Minimizar da aula 3 também, que vai ser a próxima. A gente já vai começar com o calendário. Então, eu vou aqui no item pesquisa, tá? Clicar e escrever lá calendário. Né? Na verdade, eu não preciso nem escrever a palavra inteira, né? Começa a escrever a palavra calendário aqui e já oferece para mim aqui o item calendário, o aplicativo calendário. Então, nós estamos falando de apps que já vem instalado normalmente dentro do Windows 10, tá? Então, abrir o calendário. Vamos ver aqui, calendário legal. No calendário serve que é um calendário mesmo, né? Com a data de hoje aqui, ó, 24/8. Você tem toda uma sequência aqui, né? Nas datas mesmo. Mês de setembro, logo depois aqui, ó. Então nós estamos no calendário. Na data aqui do dia 26, que é a data de hoje. Aliás, hoje não, né? Hoje é 24. 26 é a sexta-feira agora, ano que vem. Eu já coloquei um evento aqui, mas eu vou mostrar como que entra no evento, tá? Eu vou clicar aqui nesse evento. Nesse item, né, que já foi registrado, eu posso criar um novo evento, eu posso excluir o evento, eu posso fazer várias coisas. Então, vou clicar aqui, ó, novo evento, tá? Ele pergunta aqui qual é o que eu quero colocar nesse evento. Vamos imaginar que eu tenho aí uma avaliação no dia 26, né, por exemplo. Aí eu coloco lá 26, avaliação, por exemplo, de Windows, não é o caso, tá? Só colocando evento. O evento, uma prova, uma avaliação, uma prova, ela não é o dia inteiro, então não tem a necessidade de colocar a ticagem aqui, mas se é um evento que eu vou gastar o dia inteiro, eu coloco a ticagem nesse quadradinho, e aí não tem mais o conceito da hora, né? Nesse caso aqui eu vou colocar que o evento vai ser das 19, não, 19 eu já tenho um evento lá, então vou pôr assim, ó, das 15 até as 16, mais ou menos. Então vai ser 1 hora de evento. Local. Colocando aqui. Claro que se você estiver numa empresa, você vai colocar lá o nome da empresa e onde fica a empresa. Lembrete em 15 minutos, para ele lembrar, né? A pessoa que está fazendo esse lembrete, né? Então, o calendário ele serve tanto para ver o calendário, mas também para agendar um evento. Legal? Vou clicar no botão salvar. Posso ou não escolher uma carinha aqui, um desenho, um item, né? Para poder simbolizar o meu evento, né? Aqui não tem muito a ver, né? Os desenhos, então eu escolhi um aqui qualquer, tipo um cafezinho, só para mudar o desenho. E vou clicar no salvar. E aí vai aparecer 2 eventos, porque eu já tinha registrado um evento lá de atividade do Windows, tá? Legal? Eu posso clicar com aquele evento que eu não quero mais, ou porque mudei a data do evento, eu posso clicar no botão mostrar, para mostrar o evento, ou simplesmente excluir o evento. Excluir, ficou só aquele que a gente criou agora da avaliação, tá? Então, a avaliação dia 26/8/2022, das 15 às 16. Então, para que ele me lembre, né, que vai ter esse evento.
Eu posso projetar no futuro, né? Eu vou ter um evento lá em março do ano que vem. Posso colocar também, né? Aí eu estaria aí na data de março aqui, né? Descendo a setinha aqui, ó, lado esquerdo da tela, até chegar em março. Opa, passou, volta para a setinha em cima, escolha a data do evento e registra o evento e já fica registrado um evento para o futuro, tá? Posso fazer um evento, voltar, né? No tempo aqui, ó. Fazer um evento em novembro, né? Registrar em novembro, uma data específica, e eu registro lá e fica lá registrado no meu computador, tá? O item calendário está mais na ideia de um computador pessoal, né? Um notebook, por exemplo, tá? Ou se você trabalha numa empresa e você usa o computador, só você usa lá o computador, de repente você pode registrar no seu calendário, né, do computador, os seus eventos, tá? Então, o calendário basicamente é isso. Nós vamos falar agora de pessoas, tá? Aqui na parte de baixo, do lado esquerdo, eu tenho um botãozinho que parece duas carinhas, né? Escrito alternar para pessoas, tá? Eu já vou clicar nele, ele vai abrir essa tela aqui, nós vamos falar sobre ela. Deixa eu voltar lá no eu grifei lá do Word, né? O arquivo do Word, vamos grifar aqui, ó, pessoas. Para saber que a gente já vai falar sobre esse item aqui, tá? Deixa eu tirar esse grifado aqui que ficou a mais aqui. Um pouquinho a mais ali, deixa eu pôr só na palavra. Porque não está pegando somente a palavra, né? Deixar somente a palavra. Aí, pronto, mais bonitinho, né? Dá um Ctrl B aqui para salvar. Vocês já sabem que o Word é para salvar e Ctrl B, né? Pelo menos na segunda vez. Voltando lá em pessoas, tá? Então, lá atrás, então, eu tinha um calendário. Cliquei no item pessoas. Ele abriu. A primeira coisa que eu devo fazer aqui é testar, né? Ele chama de people, que é pessoas, tá? Então, eu vou clicar aqui e escrever o nome de uma pessoa. Bruno. Vamos ver se ele reconhece. Ó, não reconheceu. Está falando que não tem esse nome aqui no meu item pessoas, tá? Eu tenho a opção, né, de importar contatos. Vou clicar no botão importar contatos. Tenho algumas opções, né, de importação. Posso importar do Outlook.com, né? Claro que eu tenho que ter um e-mail do Outlook cadastrado na internet, ou do Office 365. Algumas empresas usam, né, o Office 365 para registrar os contatos e até mesmo para fazer lá trabalhos no Excel, Office 365 do Excel, do Word, né, o pacote Office completo. Algumas empresas usam, tá? Outras não. Google, também posso fazer meu Gmail, né, os contatos do meu Gmail, ou no meu Yahoo, legal? Ou até mesmo de nuvem. Clicar no Outlook, para ver o que acontece. Bom, ele vai pedir aqui, muito provável, o e-mail do meu Outlook, tá? Outlook ou hotmail.com. Então, eu estou colocando aqui o meu e-mail, né? Só simbolizar aqui, né? Seria o correto. Então, se for Outlook, você tem que ter um cadastro lá na internet, né? Para o seu Outlook. No meu caso é Hotmail, eu vou colocar Hotmail, que é mais antigo, né? Hotmail. Vou clicar no botão próximo. Muito provável que ele vai pedir a senha para você colocar. Caso você não lembre a senha, você pode escolher esquecer a minha senha, tá? O ideal é ir lá no Outlook, né? Ou no hotmail.com, verificar certinho a senha para depois vir aqui cadastrar, tá? Então, não esquece que é um recurso que tem que ser o ideal feito no notebook, né? No computador mais pessoal do que um computador que você compartilha com várias pessoas, né? Um computador que você compartilha com várias pessoas teria que ter vários usuários, né? Então, tanto a pessoa quanto o usuário de Windows, tá? A gente vai ver um pouquinho mais para frente aí sobre o usuário. E a sequência aqui seria, então, digitar a senha e clicar no botão entrar. E aí eu estaria importando os meus contatos do Outlook, que estão lá na Hotmail, né, na Microsoft, para dentro do meu item calendário, no item pessoas, tá? E aí eu poderia mandar e-mail para as pessoas, que é o que eu vou fazer, explicar na sequência, tá? No caso aqui eu não vou colocar a senha, tá? Eu vou cancelar, mas o correto seria colocar a senha. Então eu tenho 4 opções para importar os meus contatos, né? Poderia importar até dos 4 aqui, normalmente as pessoas não usam os 4, tá? No máximo 2 aqui, Outlook e Gmail, tá? Rara exceção, as empresas usam o Office 365. Cancelei, vou fechar a telinha aqui do People, né? Que é pessoas, e vou falar agora de e-mail. Então, lá na parte de baixo eu tenho um item, né? Um envelopinho, que propõe a gente alternar para o e-mail. Eu já vou clicar aqui no e-mail, ele vai abrir essa tela aqui, vamos lá grifar, deixa eu grifadinho aqui, a gente já está falando de e-mail, né? Vai ficar grifado aqui em amarelinho, assim que a gente grifar ali, realçar. Depois vai faltar só notícias, que é o nosso próximo item, né? Vamos salvar aqui, Ctrl B,
Vamos voltar lá para o nosso item, né? Bom, a primeira coisa que a gente percebe aqui é que o item e-mail, né? Ele não vem automaticamente já sabendo qual é o meu e-mail. Eu tenho que clicar no item contas, no botão aqui, né? Na opção contas. Do lado direito da tela aqui vai aparecer adicionar contas, né? Então, eu vou clicar no adicionar contas. A mesma ideia, né? Teria que entrar no Outlook ou Office 365, no Gmail ou no Yahoo. Vou fazer a ideia de entrar no Outlook, mesmo conceito do anterior, tá? Então, se é um computador pessoal, muito provável que você já faz isso lá no início do Windows mesmo, né? Já coloca lá a conta de usuário, seu e-mail, sua senha. Muito provável que esses itens que eu estou mostrando para vocês, né? Já vai estar meio que automático configurado, tá? Então, o seu e-mail aqui está no Microsoft, né? Hotmail ou Outlook.com, no meu caso, Hotmail. Está no botão próximo e ele vai pedir a senha. Mas, só frisando, né? Se você usa um computador pessoal, com certeza lá na tela inicial do próprio Windows, né? Na usuário e senha, você já estaria colocando o seu e-mail e a sua senha. Muito provável que ele já ia aceitar todos esses recursos já configurados no seu computador pessoal. Legal? Então está mais para um notebook mesmo. E aí, colocando a senha aqui, ele vai mostrar aqui as opções de você mandar um novo e-mail, né? Porque aí ele precisa estar configurado para dizer quem é que está mandando esse e-mail, né? Sou eu mandando e-mail para as pessoas que estão lá no meu contato. Por isso que é uma sequência aí, né? De calendário, pessoas e e-mail, legal? Ó, aqui eu vou cancelar também. Vou dar um fechar no X. Vamos tentar aqui, ó, ver se ele deixa clicar no novo e-mail, tá? Aparentemente ele não se mexeu. Eu clico, mas ele não mexe, né? Por quê? Porque não está configurado, né? Os 3 pontinhos ali também, né? Os 3 esquilos também não vai adiantar, porque não está configurado, tá? Então, dá para perceber nitidamente que calendário no Windows 10, e-mail, aqui do lado esquerdo da tela, pessoas, eles estão interligados no mesmo aplicativo, tá? Tá tudo no mesmo espaço, tá? Até lá no fundo lá que está aparecendo é o meu item e-mail, que eu estou clicado ainda, então vou fechar no X, e ele retorna para o meu arquivinho, né, no Word lá, onde eu estou explicando a informação para vocês. E agora eu vou falar sobre notícias. Notícias é um pouquinho mais fácil, né, já para perceber que já é um pouquinho mais configurado. Então, vamos selecionar notícias. Legal? Um pouquinho mais ali. Vou puxar um pouquinho a tela. Pronto, notícias. Agora vamos pesquisar o item notícias. Vou clicar aqui embaixo na pesquisa. Vou escrever lá notícias. Não apareceu ainda, mas já apareceu as notícias aqui. Então, notícias é para você ver as notícias que está acontecendo no dia a dia. Deixa eu ver se apagando um pedaço aqui, ó, apaguei um pedacinho da palavra notícias, tá? Que acho que ficou escrito errado anteriormente, por isso que ele não mostrou, tá? Mas foi bom até. Viu como ia mais, ele não entendeu, né? O aplicativo aqui, ó, como você escreve errado. Mas ele mesmo assim, né, o computador está conectado à internet, ele começou a trazer as notícias aqui. Ó. Então você consegue ver as notícias mesmo, ainda não localizando o app, tá? Agora vamos fazer certinho. Vamos apagar aqui ó, a letra que está mais. Peguei as duas últimas, aí ele mostrou aqui o notícia. Legal? Então, se você pesquisar um aplicativo, né, ele já está instalado no computador, ele precisa estar aparecendo aí na tela inicial, né, do teu computador, o ícone correspondente ao item, né? Notícias, no caso. Vou clicar para ver o que ele abre. Está abrindo, né? Tá dependendo da internet nessa hora, ele vai pesquisar para a gente aí, né? Eu vou maximizar aqui para ficar mais fácil para a gente enxergar as informações. Aí está pondo aqui, ó, minhas notícias. Então ele está buscando na internet, né? E trazendo para nós as notícias, né? Que estão acontecendo no momento aí, no dia a dia. Então você andar com scrolling, né? A rodinha do mouse aqui, ó. Vou ver as notícias. Observe que o nosso caso aqui, ele está clicado aqui no item Minhas Notícias. Depois tem destaque do dia, notícias, entretenimento. Então, você tem várias opções para pesquisar, não é simplesmente só notícias, né? Então, a pessoa que costuma, né, ler notícias na parte da manhã, por exemplo, ela já está com o Windows ligado lá, configurado e tal. Ela pode ler as notícias, né, que está acontecendo no dia a dia, tá? Então, aqui, destaque do dia, na parte de cima da tela, né, ele vai mostrar quais são os destaques que estão acontecendo hoje, né? Hoje, nesses últimos dias aí, né? Muito provável que tem muita coisa sobre a eleição, já que estamos aí próximo da eleição.
O item notícias também, né? Você pode clicar. Eu estou clicando aqui nos itens, né? Nos menuzinhos que tem aqui em cima. Você vai ver algumas notícias também, mesmo conceito. Entretenimento. Ele vai demorar um pouquinho aí para fazer a troca. Ó, entretenimento. Porque ele está buscando na internet, então ele demora um pouquinho mesmo para buscar as informações. Tá, tá rodando aqui, ele está pesquisando qual é o quadro, né? Qual é a informação. Né? E aí, lógico que você vai ver aí alguma coisa sobre entretenimento, tá? Algum show, alguma coisa que está acontecendo aí na cidade, São Paulo. São Paulo, se você estiver em São Paulo, né? Estilo de vida, então você percebe aí que cada vez que eu clico em alguma das palavras que estão no topo da tela, né, aqui na parte de cima da tela, você vai ver notícias desses itens que eu estou clicando, né? Então, ó, mesma ideia, né? Ele está rastreando na internet, vai trazer para nós aqui, ó, dinheiro, né? Dinheiro tanto para gastar quanto para ganhar, né? Deve ter os dois conceitos aí. Mas observe que você estaria aí famosa, né? Você estaria com as notícias na palma da mão, né? Ou, melhor, se fosse o celular na palma da mão, e se fosse no computador, na palma aí do teclado ou do mouse, né? Porque palma no sentido que você está usando a mão, né? E aí vai por aí fora, você tem várias opções, tá? Então, notícias basicamente é isso, né? Bem fácil mesmo. Claro que você estaria clicando na notícia que você está a fim de saber um pouco mais de informação, para poder abrir e ler a notícia, né? Ou, de repente, é uma informação que você precisa, né? Para efeito de uma aplicação, de um trabalho, vai por aí fora. Tá legal? Então, notícia bem interessante aí também. Bom, em cima. Então, aula 2 basicamente foi isso, né? O importante é entender que tem que estar tudo configurado, mas se o meu notebook estiver extremamente configurado no início, né? No princípio da inserção mesmo, né? Eu estou ligando o notebook ali, vou colocar meu e-mail e a minha senha, né? Ou meu PIN, né? Porque alguns computadores aí pedem para gravar um PIN, né? 4 números lá, você grava e digita esse PIN ou a senha, né? E ele já entra meio que configurado dentro do seu Hotmail ou do seu Outlook.com, né? Então, preciso ter um cadastro no Outlook.com ou do Hotmail na internet para depois pensar em configurar o meu computador ou o meu notebook, tá? Então, se imaginar que você tem um notebook que é novo e não foi nem configurado ainda, acessa um computador que tem acesso à internet, né? Usa um computador que tem acesso à internet, faz lá o seu Outlook.com, e-mail e senha, né? Ou Hotmail.com, depois configura o PC, tá? Então, aula 2 foi basicamente isso. Espero que vocês compreenderam, né? Espero que percebeu que é um pouco fácil aí, né? Vou fechar a aula 2, então, para começar a aula 3 em seguida agora, tá? Então, fechando a aula 2. Opa, o calendário ficou aberto, deixa eu fechar o calendário também. Vamos subir o arquivinho aqui da aula 3, tá? Então, aula 2 tranquilo aí, facinho, né? Não tem muito segredo. A aula 3 ela vai ter um pouquinho, alguns detalhes aí, né? Então, vamos falar da aula 3 aí. Ainda na informática fundamental com Windows 10. Vou falar de arquivos e pastas, tá? Apesar de ser só 2 itens, né? Aparentemente só 2 itens. A aula 3 ela é mais completa, tá? Tem mais conteúdo, mas eu dividi a aula 3 em duas partes, tá? Então, a aula 3, quando for a aula 3 de verdade mesmo, eu vou estar falando dos outros itens que eu não coloquei aqui, né? Não incorporei nesse arquivo, tá? Então, a gente vai falar de arquivos e pastas. É claro que o índice vai ser primeiro arquivo, depois pastas, criando e excluindo arquivos, exibindo e organizando arquivos e pastas, depois compactando e descompactando arquivos ou pastas, tá? Então, aqui já vai dar bastante informação para vocês aí. A gente vai falar também de um item, né? Que eu não coloquei aqui, deixa eu aproveitar e colocar. Extensões. Isso é muito importante. E para falar de extensões de arquivo, a gente vai ter que configurar também. Então, falando de arquivos primeiro, né? Vamos selecionar aqui para a gente configurar. Subiu, não é para subir. Arquivos, nada mais. Aqui ele está, não quer selecionar só a palavra arquivo, quer pegar um pedacinho a mais. Mas agora sim, só arquivos, né? Bom, vamos ver a diferença de arquivo e pasta, tá? Normalmente não tem diferença, não tem dificuldade de entender o que é arquivo e o que é pasta, mas a gente vai falar dos dois. Então, a princípio, nós vamos mexer com o arquivo primeiro. Para isso, vou abrir a minha pastinha amarela aqui que chama Explorador de Arquivos, né? Essa pasta amarela aqui na parte de baixo, aqui na barra de tarefa, que mais especificamente na barra de iniciar rápido, tá? Vou clicar nela e vamos clicar em documentos para verificar se nessa máquina que eu estou gravando a aula, né, tem algum arquivo. Vamos abrir documentos. Legal, estou achando, já achei um aqui, ó.
vamos digitar um pouco usando o Microsoft Word, muito provável, tá? Foi um arquivo que eu fiz aí no dia 19/8, né? Com uma turma aí da parte da tarde. Esse arquivo aqui, ele já mostra pra gente que tem um símbolo, né, do Word. Esse do lado aqui, ó, que é um texto de aula 5, TXT. Ele mostra pra gente aqui que tem tipo uma folhinha, né, dobrada, que é um desenho, né, do bloco de notas, vamos dizer assim, e eu consigo enxergar várias pastas aqui na parte de cima, né, então eu consigo enxergar pastas, mas dentro dessas pastas eu enxergo arquivos. Então a função de uma pasta é guardar arquivo e organizar também, né, por isso que eu coloquei um tópico lá, organizar. Eu vou abrir uma aqui, né, aleatório, por exemplo, Photoshop, tá? Photoshop não, tá o meu nome aqui, né, Rafael? Espero que eu me apresentei lá no começo. Mas para quem assistiu a aula 1, né, essa é uma sequência, eu me apresentei lá no começo da aula 1, agora fazendo a aula 2 aí com vocês, tá? Bom, vou abrir a Photoshop. Que é a do Photoshop, vocês vão ver que tem várias outras pastinhas. E as pastinhas têm arquivos lá dentro, né? Então, toda pasta, ela serve para isso, para organizar e arquivar os meus os meus documentos, né? E é lógico que o documento ele pode ser variadíssimo. Então, quando eu organizo a pasta, eu vou colocar um nome na pasta que corresponde àquilo que eu estou arquivando, ou guardando dentro da pasta, tá? Então, a pastinha Photoshop, que está dentro do Photoshop mesmo, né? Tem um arquivo. A prova de Photoshop tem um arquivo sobre a prova de Photoshop. O Scratch tem lá um ursinho. Então, cada pasta tem o seu conceito, tá? Vamos voltar um pouquinho de documentos e mostrar alguns detalhes aqui embaixo. Ó. Preciso mostrar essa parte de baixo. Bom, para mostrar essa parte de baixo, eu preciso mostrar para vocês que o Windows 10, ele exibe, vamos lá, eu estou vendo as ferramentas, né? Então aqui eu enxergo algumas ferramentas, né? Até mesmo a ideia de criar uma pasta, que a gente vai usar daqui a pouco. Mas o exibir, tem um conceito aqui de a gente exibir esse mesmo conteúdo que está aqui na parte de baixo, de forma diferente. Então eu enxergo lá, por exemplo, em detalhes, aí eu vou enxergar a data e a hora que foi criada essa pasta, ou que foi trabalhada, né? Usei algum conceito de fazer a pasta, né? Eu posso clicar no botão nome, que ele põe em ordem de nome, tá? Posso clicar no data de modificação, que ele põe em ordem de data, crescente ou decrescente, depende do que eu quero. Tipo aqui também eu posso clicar e vou enxergar todos de mesmo tipo junto, tá? Ele agrupa todos que são do mesmo tipo. E o tamanho é a mesma ideia, eu posso pôr o tamanho do maior para o menor, ou do menor para o maior, que fica lá na parte de baixo, porque alguns itens não têm tamanho, no caso pasta. Pasta não tem tamanho, mas arquivo tem tamanho. E observo que tem um arquivo chamado desenho JPG, então tem uma extensão, que a gente vai falar também sobre isso hoje, e esse arquivo ele tem 133 KB. O resto é bem pequenininho, né? 15 KB, 12 KB, 1 KB. Mais pastas, né? Que são todas essas que estão aqui, ó. Primeira e a última aqui com o Shift, né? Pressionado. Então, todas as que eu coloquei em azul aqui, selecionado, elas não têm tamanho, porque a pasta ela contempla arquivos, e os arquivos têm tamanho, tá? Mas a pasta em si não tem. Cliquei fora, então a gente consegue exibir por conteúdo, por ícones pequenos. Ele pensou um pouquinho na vida, não trocou, agora sim. Lá, ícones pequenos, então você está enxergando aquele mesmo conteúdo, só que visualizando, exibindo, né, melhor dizendo, por ícones médios. Falei pequeno, mas é médio. Conteúdo, então você enxerga o mesmo arquivo pelo conteúdo. Lista, você vai enxergar eles de um outro jeito diferente. Lógico que você não enxerga todas as informações, por isso que tem formas diferentes de exibir. Ícones grandes, você vai ver um pouquinho maior, né? Depois, blocos, você vai enxergar eles um do lado do outro, em formato de bloco. Então, quando você pegar uma máquina e for exibir arquivos ou pastas, né? Ou até mesmo as minhas ideias, que é o meu caso aqui, tem arquivo e pasta, você precisa ver qual o modo de visualização que você está usando aqui em cima, tá? Exibir ícones pequenos, aí você vai ver ele menorzinho, aí depende do conteúdo, né? Exibir ícones grandes, ou melhor dizendo, extra grande, né? Porque o grande estava lá no meio. Então você vai usar o conceito que você achar mais interessante, mas é um detalhe importante, já que o detalhe, né, é importante, eu vou clicar em detalhes. O detalhe é aquele que você enxerga a data, a hora, o tipo, o tamanho, né? Entre aspas, mais aconselhável, vamos dizer assim. Quando você está numa pasta que tem imagem, por exemplo, a pasta do Photoshop, ou a pasta do Rafael aqui, ó, ela tem imagem dentro dela, né? A pasta do Rafael tem
tem uns arquivos do Photoshop, mas tem foto também. Então, nesse caso, é ideal que seja ícones grandes, para que você consiga enxergar a fotinho, né? Qual é a foto que você vai trabalhar ali no Photoshop, tá? Então, é interessante você ter arquivos que estão dentro de uma pasta exibidos por ícones grandes. Detalhe é para você ver qual foi a data, qual foi o horário, qual foi o tipo, né, de programa que utilizou e até mesmo qual o tamanho que foi criado esse arquivo, quando foi trabalhado nele, né? Então, vou pôr por tamanho aqui, vocês perceberem que alguns têm um tamanho um pouco mais exagerado, né, em kbytes, 21.000 alguma coisa, porém os menores têm 5, 6, tá? Então, quanto maior os kbytes, né, quanto maior os kbytes, maior a qualidade do produto, tá? Os primeiros aqui são todos PSDs, ou seja, arquivos do Photoshop, mas os últimos estão lá para baixo, mas eu posso pôr em ordem também, ó, por tipo aqui, ó, vai ficar lá para baixo as fotinhas, e aí a gente observa que alguns, mesmo, né, feito a imagem original, ela também tem bastante kbytes, tá? 21.161, esse arquivo aqui da bandeira. Então, tem arquivos do Photoshop que eles são mais kbytes, porque tem um tamanho maior de pixel, né? Essa imagem aqui, ela tem muitos pixels, né? 3.000 por 2.000 e alguma coisa, quase 4.000. Legal? Então, vamos voltar lá. Vamos colocar ícones grandes, por exemplo, né? Para a gente ver as imagens. Então, sempre que for imagem, ícones grandes. Se você quer ver um detalhe, coloca no detalhe. Legal? Então, você pode exibir. Agora, tem uma outra coisa importante, né? A gente vai voltar um pouquinho lá na pasta, na opção documentos. Vamos deixar ícones grandes mesmo. Não, ícones grandes, né? Ficou? Você está pensando um pouquinho na vida aqui. Então, nós vamos criar uma pasta, tá? Aqui, nessa parte de baixo, nós vamos criar uma pastinha nova para vocês verem como que funciona, tá? Se eu estava exibindo ali pasta, ou exibindo arquivos ou pasta, eu posso voltar na guia no início, que é o que eu estava antes, né? A opção início, e clicar aqui no nova pasta, tá? Observe que o comandinho está dizendo ali dentro do parênteses, Ctrl Shift N, então eu posso usar no teclado, Ctrl Shift N, que também cria uma pastinha aqui, tá? Uma observação também importante é que se você está na guia início e não está vendo essas ferramentas, significa que você tem que segurar o Ctrl e apertar a tecla F1, na parte de cima do teclado aí, F1. As ferramentas somem, Ctrl F1 ela volta. Então, a função do Ctrl F1 aí, né, é trazer a ferramenta, exibir ou ocultar a ferramenta, tá? Deixe com a ferramenta, né, deixe com as ferramentinhas aqui, ó. Então, no início, a gente vai clicar no botão Nova Pasta. A gente vai criar uma pastinha aqui com um nome, vamos definir o nome da pasta, tá? Então, agora a gente está falando de pastas, né? Vou colocar uma pasta aqui chamada aula 03, já que a gente está na aula 03, tá? E eu dei um Enter, legal? Quando eu dei um Enter, assim, eu queria deixar essa palavra aula aqui em minúsculo. Como que eu faço para deixar ela em minúsculo? Como o meu quadradinho aqui da minha pasta está selecionado, nessa área azul, eu vou apertar a tecla F2, ele já traz de volta o nome, tá? Você não vai digitar tudo de novo, porque você só quer mudar a letra A aqui. Clica ali no finalzinho da letra A, dá um backspace para apagar, digita em minúsculo. F2, opa, ele não deixou, hein? Vou botar de novo aqui. Vamos enganar ele, vamos colocar as duas letras A para enganar ele, tá? Às vezes é necessário você fazer isso, tá? Colocar duas letras A, ou depende do que você está fazendo lá no editor de texto, né? No Word, tem que colocar duas letras para ele entender que você quer mudar o conceito, tá? Vamos ver se ele deixa agora direto, né? F2, vou apagar uma letra A e vou apagar a que está no final, né? Porque a que está no começo é o que eu quero deixar. Backspace, Enter. E agora ele manteve minúsculo, tá? Às vezes acontece aí, você vai renomear ele e não deixa. Pode ser que seja um delayzinho, mas no geral você põe duas letrinhas ali que ele deixa, tá? Uma jogada aí que às vezes quando a gente precisa fazer, né? Colocar uma letra a mais aqui para ele entender que eu estou mudando o conceito. Bom, essa pasta deve estar vazia, porque eu acabei de criar, né? Olha lá, mostra o mouse, ele fala que eu criei em dia 24/8, às 15h29, né? Que é o horário agora, e a pasta está vazia. É verdade, vamos entrar dentro da pasta. Está totalmente vazia, não tem nada. Legal? Voltando em documentos. A nossa pastinha ela se deslocou, né? Ela estava lá na parte de baixo, ela foi lá para cima. Por que ela foi lá para cima? Porque ela começa com a letra A, então ela fica na sequência das pastas que começa a letra A, tá? Ela só não é a primeira aqui, porque eu deixei minúsculo o A. Talvez se colocasse o A maiúsculo, ela seria a primeira. Vamos ver se é verdade, né? Tá azul, apertar F2 novamente.
vou apagar aquele Azinho, né, que está minúsculo, vou pôr maiúsculo agora, né, X, maiúsculo, Enter. Ele não gostou da ideia, né, vamos de novo, né, F2, vou colocar 2 letra A ali, só para enganar ele de novo, tá? 2A, então ele deixou, não deslocou porque está com 2A, né, não vai deslocar mesmo, só para fazer aquela troca, né, vou apertar de novo F2, para você saber que F2 é para editar, né, o nome de arquivo ou pasta, tá, o F2, vou apagar o A, o segundo A, vamos ver se ele deixa. Não deslocou, tá, mesmo maiúsculo ficou na mesma posição, então ele pôs na ordem aqui, as duas primeiras recebeu uma ordem melhor, inferior, vamos dizer assim. B está na terceira opção, E está na próxima, F, então está numa sequência aqui, em ordem alfabética, as pastas, tá? Os arquivos também obedecem a mesma ideia, tá? Bom, a minha pasta está vazia que eu criei, né? Eu vou pegar esses arquivos que estão fora da pasta, inclusive esse aqui, ó, texto da aula 5, né? Essa fotinha aqui, captura aqui de uma fotinha PNG, o arquivo de, vamos digitar, e esse desenho também, vou jogar eles todos lá dentro da pasta, jogar mesmo, né? Eu vou arrastar com o mouse, eles lá para dentro, eu soltei, então eles saíram daqui e entraram lá na pasta. Vou arrastar, então estou arquivando os meus arquivinhos, né, dentro da pasta. Aqui também, ficou mover para a pasta, né, foi, e esse aqui também, tá, vamos mover lá para a pasta. É só arrastar e jogar para a pasta. Todos os arquivos que estavam fora da pasta agora estão dentro da pasta. Vamos ver se é verdade. Vamos entrar na pasta. E, ó, todos eles entraram dentro da pasta. Na mesma ideia, né, na mesma ordem. Né, D, F, T e V. Né, então, todos ficaram em uma ordem certinha. Né? Vamos clicar no exibir aqui. Está em ícones grandes. Por isso que eu estou enxergando aí uma prévia da imagem, né, no foto PNG ali. Uma de extensão depois no finalzinho da aula, né? Vou usar os mesmos arquivos aqui para falar de extensão, né? Vamos até gerar alguns arquivos novos aí para entender essa parte de extensão, legal? Muito bem. Poderia até colocar em detalhes, eu saberia lá algum detalhe, né? Quando foi feito o arquivo, qual foi o horário, qual o tipo, né? E o tipo aqui ele pode ser tanto a extensão, né? Do arquivo, até mesmo, vou aumentar um pouquinho a tela aqui, ó. Até mesmo que programa que gerou esse arquivo, né? Então, o Microsoft Word gerou, vamos digitar um pouco, deixa eu aumentar aqui também, ó. Pode aumentar para enxergar melhor. Documento de texto aqui de 1 KB, foi o bloco de notas, né? Um TXT. Os outros 2 PNG e JPEG foram fotos, né? Ou captura, ou foto, desenho. Por isso que os 2 primeiros precisam ser ícones grandes para você enxergar ali o detalhe, em vez de enxergar o detalhe, enxergar a informação mesmo, tá? Beleza? Então, você pode exibir, então, os seus arquivos de forma diferente, né? De um jeito diferente, depende do modelo que você está trabalhando, depende do item que você está trabalhando, tá? Legal? Ó, lista, detalhes, aí você enxerga lá uma miniatura do desenho, tá? Ou esta grande para você enxergar melhor. Perfeito? Então, a nossa pastinha estava vazia, agora tem informação. Voltando um pouquinho lá no documento, a nossa pasta está lá, agora deu para enxergar, né? Que ela tem conteúdo dentro dela, do mesmo jeito que as outras aqui, né? Você consegue enxergar também, né? Que tem conteúdo. Rara exceção, uma ou outra pasta você não enxerga, né? Ou porque está vazia, ou porque não, ou porque é uma pasta dentro dela você tem uma subpasta, né? Nesse caso aqui, a maioria das minhas pastas aqui, né? Não todas, tem subpasta. Vamos criar uma subpasta agora, tá? Então eu vou entrar dentro da pasta. E como que eu crio uma subpasta? Uma pasta dentro da outra. Volto lá dentro volto na opção início, clico no botão nova pasta. Ele vai perguntar aqui qual é o nome da pasta. Eu vou chamar essa pastinha de Word, tá? Então, né, aula 3, vou criar uma pastinha chamada Word. Digitei, deu Enter. Qual é o arquivo do Word? É esse aqui, ó. Tem o símbolo do Word, então ele é do Word. Então, ele deveria estar dentro dessa pasta aqui. Então, eu vou arrastar ele e jogar para dentro dessa pasta. Então, eu estou organizando. Eu tenho um arquivinho aqui, ó, de bloco de notas. Então, eu vou criar uma pastinha chamada bloco de notas. Mesma coisa, cliquei lá no botãozinho nova pasta, né? Bloco de notas. Então eu vou pegar esse cara aqui, ó, e arrastar ele para dentro da pastinha. Legal? Depois a gente vai excluir alguns desses caras, vamos duplicar, para vocês entenderem um pouquinho, né? Os outros dois são desenhos, né? Basicamente falando. Então eu vou criar uma pastinha chamada desenho. Ele
Na hora que eu cliquei aqui, ele não deixou eu digitar o nome. Quando acontece isso aqui, você não fica desesperado. Simplesmente vem aqui, ó, clica na pastinha que ele não deixou por um nome, aperta F2, porque dá para trocar o nome do arquivo ou da pasta, né, com F2. E aí sim, escreva a palavra desenho. Então, quando ele não deixa você alterar o nome, você pode fazer, inclusive, mouse à direita, renomear, que está lá na parte de baixo, né? E você pode mudar o nome, tá? Ok? Bom, e esses dois desenhos eu quero colocar aqui. Vou colocar um por vez, que é até mais indicado, né? Porque de repente está fora de ordem. Esses dois estão juntos, né? Poderia até tentar arrastar os dois juntos. Vou arrastar ele aqui, ó. Colocar ele na pastinha desenho. Pegar esse também, colocar na pastinha desenho. O meu mouse ele deslocou aqui, né? Pegou dois arquivos, não é legal fazer isso. Clica fora. Puxa de novo. Que ele tá. Agora eu peguei bem na imagem, ele ficou um pouquinho melhor, né? Você pega aqui no vazio em cima é mais difícil. Bom, e a pasta desenho agora tem dois arquivinhos lá dentro, tá? Então eu tenho três pastas, três subpastas que estão dentro da aula 3. Voltando um pouquinho em documentos, né? Clicando aqui no documentos. Então a gente olha lá para a pasta aula 3, a gente consegue observar que tem subpasta dentro dela, né? Então, quando acontece isso, você tem que entrar dentro da pasta, dá 2 cliques, para depois verificar se você quer entrar em bloco de notas, desenho, né? A pastinha bloco de notas, desenho ou Word, tá? Depois, posteriormente, abrir o arquivo, tá? Pode ser feito isso também, tá? Legal? Bom, eu vou duplicar agora alguns desses arquivos, tá? Para poder a gente depois deletar eles e ver o que a gente consegue fazer com esses arquivos. Depois a gente vai compactar, por isso que eu vou duplicar, tá? Deixa eu ver se eu estou fora da ordem lá da minha aula ou não. Ah, legal, nós falamos um pouco de arquivos, falamos um pouco de pasta também. Então, vamos selecionar o item pasta, deixar ele amarelinho já, né? É que ele ultrapassou a tela ali. Corta uma letrinha. E aí eu para realçar. Agora a gente andou criando, né? Algumas pastas e alguns arquivos. Arquivo ainda não, arquivo a gente não criou. A gente criou pasta, né? Então, arquivo a gente vai criar daqui a pouquinho. Só que a gente vai também duplicar alguns arquivos, tá? Para a gente conseguir excluir esses arquivos para ver o que acontece quando a gente exclui, tá? E a gente até fez aqui, ó, o modo de exibição, né? A gente organizou arquivos e pastas, né? Então a gente fez esse item aqui, ó, de baixo. Um pouquinho fora de ordem aí, mas esse item a gente já fez ali, organizou, criou, né? Exibiu e vai para fora. Esse aqui a gente fez um pedacinho, mas eu não excluí ainda, tá? Então eu vou duplicar alguns arquivos e depois eu vou excluir esses arquivos, tá? Para poder a gente trabalhar um pouquinho com esses arquivos. Então, vamos voltar lá na pastinha que a gente estava criando, né? Com Alt Tab aqui a gente volta lá, ó. Então eu vou duplicar esses itens, tá? Eu vou entrar dentro da pasta, dar um Ctrl C no arquivo, né? Vou clicar fora da pasta e vou dar um Ctrl V. Tá? Basicamente isso que eu vou fazer. Vou pegar esse do Word, que ele é maior, né? Dá para brincar um pouquinho melhor. Ó, cliquei nele, né? Para selecionar. Primeiro entrei na pasta. Né? Para a memória da máquina. Montei em aula 3, na pastinha, tá? Só que eu não quero colar ele aqui dentro, eu quero colar aqui fora. Então eu clico na parte de fora, em qualquer lugar. Então eu tenho ele dentro da pasta e fora. Na prática ninguém faria isso, mas de repente para fazer um backup, né, uma cópia, você não vai gravar no mesmo lugar, é claro, né? Você copia de um pendrive, por exemplo, e cola na máquina. Copia da máquina e cola no pendrive, legal? No caso aqui eu tenho até o HD externo, eu poderia gravar aqui no HD externo, então eu teria um backup, né, que é uma cópia do meu arquivinho, tá? Backup nada mais é do que a cópia de um arquivo original que você vem trabalhando, tá? Então, o ideal é sempre você fazer backup na máquina você grava o original, por exemplo, e no pendrive você grava uma cópia. Você faz um Ctrl+C e um Ctrl+V de máquina para pendrive, tá? Podemos simular aqui no meu HD externo ou algo parecido. Mas, o pendrive, né? No caso aqui eu estou com um HD externo de 500 GB. Mas, se você não faz o backup, você corre o risco de um dia acontecer algum problema com a máquina deletar o arquivo por algum motivo, né? Porque pegou vírus, ou porque alguém deletou mesmo, né? Fisicamente. E você não tem a cópia do arquivo, e aí você vai ter que refazer, se for algo que você gastou meses ou, sei lá, horas, né, para trabalhar, você vai ter que refazer esse arquivo. Então, o ideal é sempre ter backup, tá? De todos os arquivos, de todas as pastas que você tem no seu computador, é ideal fazer um backup fora da máquina, tá? Não confie em máquina. A máquina, um dia ela funciona, no outro dia ela pode estragar, pode queimar uma fonte de energia, tá? Claro que se queimar só a fonte e não queimar o HD, você consegue financeiramente comprar outra fonte, pedir para um técnico, né, uma pessoa que estuda hardware, por exemplo, trocar essa fonte e aí a máquina volta
todo o componente da máquina volta a funcionar. Agora, se queimar o HD, aí não tem jeito, você perdeu tudo que tinha lá. Se não tiver backup, aí complicou. Né? Isso vale até para quem trabalha no dia a dia. Tem que fazer backup, importante. Legal? Esse arquivo que está fora aqui, eu vou deletar ele para ver para onde que ele vai, né? Se ele some, se ele desaparece. Legal? Vou deletar o de fora aqui, porque o de dentro aqui já é o meu original, vamos dizer assim. Então, vou deletar a cópia. Cliquei nele, vou dar um delete simplesmente no teclado, tá? Sumiu o arquivo, né? Não está mais aqui. Vamos ver se ele foi para a lixeira, se ele foi para algum lugar, tá? Bom, a lixeira, ela está lá na área de trabalho, tá? Eu posso clicar, inclusive, aqui, ó, na opção área de trabalho, tanto em cima quanto ali embaixo, tá? Vou clicar aqui e quero ver se aparece meu item lixeira aqui, ó. Não estou vendo, para falar a verdade, né? De verdade, eu não estou vendo ela aqui. Vamos clicar no outro aqui, ó, área de trabalho. Esse aparece, não está aparecendo. Então, quando aparece, eu não preciso ficar desesperado, não, tá? Simplesmente é só, então vou deixar aqui no instalar documentos, tá? Na aula aqui, ó, provar que o arquivo realmente foi deletado. Vou minimizar tudo, tá? Esse aqui também, minimizar. Vamos ver, ó, na lixeira aqui, eu tenho um lixo dentro dela, tem uns papéis lá dentro. Vamos entrar dentro da lixeira, dando 2 cliques. Legal, o meu arquivo que estava lá na minha pastinha documentos, quando eu deletei ele, ele veio para a lixeira. Legal? Aí eu minimizei, todo o que tem direito, né? Fui lá na área de trabalho e verifiquei que tinha lixo dentro da minha lixeira. Então, entrei dentro da lixeira e o meu arquivo está aqui, ó. Legal? O fato do meu arquivo ser um arquivo pequeno, né, de um tamanho não muito expressivo, né, pequeno, ele consegue entrar na lixeira, porque a lixeira tem o seu tamanho específico também, tá? Só que eu vou restaurar ele agora, devolver ele para lá para poder a gente ver o que acontece quando a gente restaura. O mouse à direita aqui, e eu vou escolher a opção restaurar, tá? Vamos ver se ele voltou lá para aquele lugar, tá? Então vamos lá na nossa pastinha. Opa, aqui é o arquivinho, né? Vamos lá na nossa pastinha, minimiza tudo. Vamos lá em pastinha, aqui, aula. E ele retornou, deu até para ver ele voltando aqui, ó. Ele retornou para a minha pastinha. Então, quando eu deleto um arquivo por engano, vamos dizer assim, né? Deletei aqui de propósito, mas se eu deleto por engano, e ele não tem um tamanho muito expressivo, ou seja, não é um arquivo muito grande, eu consigo ir lá na lixeira e restaurar ele. Vamos deletar de novo agora, né? Clicar nele, dar um delete aqui. Vamos verificar se ele foi de novo lá para a lixeira. Minimizei, tem papel na lixeira, significa que ele entrou dentro da lixeira. Vamos entrar aqui dentro da lixeira. Já está lá, bonitão dentro da lixeira. Agora eu vou esvaziar minha lixeira para ver o que acontece com esse cara aqui. Se ele volta lá para o meu passinho aula 3, né? Na subpasta que eu criei, ou se ele desaparece simplesmente, tá? Então, no cantinho lado esquerdo, na parte de cima, tem lá esvaziar lixeira, ou eu posso clicar mouse à direita no meu arquivo, tá? Excluir. Como eu só tenho um arquivo, eu poderia usar o excluir. Quando eu tenho vários arquivos aqui, de verdade eu não quero esse arquivo na lixeira, porque eu excluí para não ficar com ele lá, né? Então eu vou clicar lá no botão esvaziar, só para simular aqui o esvaziar da lixeira, tá? Tem certeza de excluir este arquivo permanentemente? Olha a frase que ele usa, né? Permanentemente, significa que eu não vou recuperar mais esse cara. Se ele era original, perdi, né? Mas como o meu caso aqui é uma cópia, eu vou clicar no sim. Ele desapareceu daqui da lixeira, vamos fechar a lixeira, vamos lá na pastinha para ver se ele voltou. Não voltou. Por quê? Porque eu excluí ele permanentemente. Não vai voltar mais, tá? Vou fazer uma nova cópia agora para fazer um outro conceito, tá? Vou pegar até um outro arquivo aqui, deixa eu ver, pegar os desenhos. Vou pegar esses dois desenhos aqui, ó. Selecionar os dois. Passei o mouse aqui, né? Para selecionar os dois. Vou dar um Ctrl C. Vou voltar na aula 13 aqui, na pastinha, né? Vou colar eles aqui fora, para trabalhar com a cópia, tá? Eu tenho eles lá dentro da pasta desenho e tenho eles aqui fora, os dois, né? Eu vou fazer conceitos diferentes agora, né? Já que eu tenho dois, eu vou mandar os dois para a lixeira, mas na hora de devolver, eu vou devolver só um, tá? E o outro eu vou excluir permanentemente aqui na tela mesmo, quando ele voltar, tá? Primeiro eu vou jogar eles dois lá para a lixeira, depois eu vou restaurar eles para cá, né? E na hora de deletar eles, eu vou deletar definitivamente, para ver se a gente olha lá, se ele está na lixeira. Então, eu vou fazer dois conceitos, duas ideias. Então, eu vou deletar ele, ó, cliquei no desenho, né? Delete, sumiu, deve ter ido para a lixeira, vamos saber já já. Foto, PNG, deletei, deve ter ido para a lixeira. Vamos minimizar o nosso pastinha aula 3. A lixeira tem lixo, muito provável que tenha alguma coisa lá dentro. Vamos dar 2 cliques.
Muito bem, meus dois arquivinhos, deu até para ver uma miniatura aqui, ó, uma estrelinha, uma setinha, um coraçãozinho, legal? E essa tela de ferramenta de captura aqui, ó, foi capturada uma imagem, né? Mais para frente a gente vai ver a ferramenta de captura também, tá? Eles voltaram aqui para cá, né, os dois. Como eu tenho dois itens agora, ao invés de restaurar um por vez, eu vou tentar ver se eu consigo restaurar todos ao mesmo tempo, tá? Então, lá na parte de cima da tela, eu tenho um botãozinho chamado restaurar todos os itens. Claro que na prática você precisa saber se você quer recuperar todos ou parte. Se é parte, você vai fazer direto no arquivo aqui, né? Mouse direito, restaurar, e aí vai restaurar só aqueles que desejam. Como eu quero restaurar os dois, não vou deixar nada selecionado, eu vou clicar direto no botão restaurar. Tem certeza que deseja restaurar todos os itens da lixeira? Ainda pergunta para mim, né? Então, é importante no Windows é ler a mensagem, tá? Aqui é só um alerta, mas precisa ler. Sim, ele tirou daqui da lixeira. Vamos ver se voltou lá para a nossa pastinha. Voltou, perfeito. Então, quando eu deletar um arquivo que está dentro do meu computador, tá? Dentro do meu computador, e ele é pequeno, esse arquivo, eu consigo mandar para a lixeira e consigo restaurar ele para o mesmo local de onde ele foi deletado, tá? Então, se você deletou de uma pasta, ele retorna para a pasta. Ele deletou de documentos, ele volta para documentos. Ele volta exatamente para o mesmo lugar que você deletou. Isso é muito importante entender essa dinâmica. O arquivo precisa ser pequeno, tá? Agora eu vou pegar esses dois aqui e vou deletar eles, só que não mandando para a lixeira. Como assim, professor? Eu vou fazer um por vez até, ó, você ver. Tá fazendo dois juntos, mas eu vou fazer um por vez, tá? Eu vou pegar esse aqui, ó, o foto PNG, segurar o Shift, aquela tecla que tem uma setinha para cima, e vou apertar o Delete. E ele vai fazer uma perguntinha para mim, sempre faz pergunta, né? Tem certeza que deseja excluir este arquivo permanentemente? Então, observa que a frase agora mudou, antes ele deletava e mandava para a lixeira, vai estar perguntando. Vou pôr um sim aqui, porque eu quero deletar ele permanentemente, para não olhar lá na lixeira para ver se ele foi para lá. Cliquei no segundo aqui, né? Segurei o Shift, apertei o Delete. A mesma frase, né? Tenho certeza que deseja excluir este arquivo, né? Vou puxar a telinha aqui para você enxergar que é esse aqui que a gente está falando, desenho JPEG ou JPG, permanentemente? Sim, sumiu. Vamos minimizar, vamos ver a lixeira, e a lixeira não tem papel dentro dela. A lixeira não tem nada. Agora eu não consigo recuperar. Observe que nem está liberado aqui, ó, esvaziar a lixeira, nem o restaurar todos, e nem restaurar algum item, né? Nada está liberado. O único que está liberado aqui é a propriedade da minha lixeira. O resto não está liberado nada. Vou aproveitar que está liberado aqui a propriedade da lixeira, vou clicar na propriedade da lixeira. Vamos ver qual é o tamanho da nossa lixeira, tá? Todo computador sem exceção, tem a disco local letra C, né? Vou até aumentar o zoom. Aí, apertar o janelinha e sinal demais aqui no teclado, comandinho básico. Disco local C, que é o meu HD, tá mostrando que é 464 GB, ou seja, 500 GB. Em cima não, em cima é um HD externo, tá? Que também tem praticamente a mesma medida. O tamanho da minha lixeira aqui, ó, é 25.842 megabytes, tá? Então, deixa eu só... Como a gente fez a aula 2 lá no livro, tá? Eu fiz a sequência, só voltando um pouquinho, né? Da página 36, foi até acho que a 43, um pouquinho mais, 45, né, para o calendário, notícia lá 47. Então, eu fechei a aula 2 naquela hora, né, comecei a aula 3, né, só voltando aqui um pouquinho, né, na aula 3, no livro, ele falava lá que era arquivo passes e painel de controle. Painel de controle, possivelmente, a gente não vai conseguir hoje, tá, somente na próxima aula. Então, lá na página 54, que tem esse conceito aí de falar de arquivos, passes e BIR, né, mostrar ele de forma diferente e tal. Então, a gente está aí pelas páginas 55 e 56 por aí. Legal? Eu gosto de mostrar o tamanho da lixeira para vocês terem ideia aí que se o arquivo, né, for maior do que 25.842, se ele for um arquivo muito grande, né, ele não vai caber dentro da lixeira, portanto, ele não vai excluir, né, quando você excluir, ele não vai mandar para a lixeira, ele vai mandar para o espaço mesmo, você vai perder o arquivo. Então, quando você deletar um arquivo da sua máquina, né, que você não quer, beleza, você vai jogar para a lixeira, possivelmente você vai até usar o Shift e Delete para nem mandar para a lixeira, já deletar mesmo. Mas se você deletar para teste, por exemplo, né, e ele é menor que 25.842 da máquina, não esquece, da máquina, né? Menor que 25.842 megabytes, ele entra na lixeira, porque a lixeira suporta, aguenta esse tamanho, né? Se você
mandar um arquivo, tentar deletar um arquivo e mandar para a lixeira, para teste, mas ele é maior que 25842, ele vai explodir no espaço, você vai perder o arquivo. Então, faça teste com arquivos pequenos, né? Arquivo grande você tem que ficar atento, tem que ter o backup, tá? Então, o tamanho da lixeira, né? Ela pode ser personalizada, pode ser aumentada, né? Você pode clicar aqui em aumentar ou diminuir, porém você vai perder espaço no tamanho. Um bom pedaço veio para cá, se você aumentar mais, vai diminuir o seu espaço de gravação, de programas, de arquivos, tá? Legal? Eu gravo no HD externo, então eu não me preocupo tanto no meu espaço que tem lá no meu HD, beleza? Bom, a lixeira tem aí, lógico que na prática, se você aumentar o tamanho, você vai clicar no aplicar, e possivelmente dá OK. Então a propriedade, o botãozinho propriedade que estava liberado aqui, ó, é para ver o tamanho da sua lixeira aí no teu computador, legal? Perfeito? Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, vamos ver a sequência lá do livro, para a gente não se perder, tá? Tá. Deixando de falar algo aí, né? A gente vai falar um pouquinho também de extensões, daqui a pouquinho, tá? É um tópico que está um pouquinho para baixo, né? Lá na minha anotação, deixa eu ver aqui. Falei de criando, pastas e arquivos. Arquivos eu não criei ainda, então vamos criar. Excluindo arquivos, até excluí ali, né? Recuperei da lixeira e tudo mais. Vamos criar um arquivinho lá, assim a gente já fala, já mostra, né? Um pouquinho sobre extensões aí, a hora que a gente vai criando, tá? Vou pegar a pastinha lá, vamos criar uma pastinha nova aqui, tá? Mais uma. Então, eu vou clicar aqui assim, pasta, eu vou ter lá na minha pasta aula 3, nova pasta, eu vou chamar essa pasta aqui de extensões. Então, vamos pôr assim, arquivos, underline, extensões. Um nome um pouquinho exagerado aí, né? Extensões. Já não colocar acento, né? Mas, começou uma pastinha que não vai ter influência com a internet, né? Não tem nenhuma ligação, tá? Você pode encurtar também se quiser, aperta o F2 aqui, deixa só arc, por exemplo, né? Paga um pedaço ali, ó. Deixar tudo menor, né? Ocupando menos espaço, diminuir também. Não precisaria ter o acento, tá? Principalmente por algo de web. Dentro dessa pasta que está vazia, eu vou criar alguns arquivinhos, tá? Nesse caso, a gente vai falar, criar o arquivo, todos eles vão estar com o mesmo nome, mas a extensão será diferente. Depois disso, a gente tem que fazer um comandinho antes de criar os arquivos aqui, tá? É verificar se lá na guia exibir, lá na parte de cima da tela, se na sua tela aí, né, no seu computador, está ticado lá no lado direito da tela o item chamado extensões e nome de arquivo. Isso é muito importante, tá? Eu uso muito isso aqui. Extensões e nome de arquivo. Então, se esse item aqui estiver ticado, quando eu criar um arquivo aqui embaixo, ele vai mostrar a extensão. Então, a gente vai tirar a ticagem para ver se é verdade. Vou clicar aqui dentro mesmo, na parte de baixo, né? Vou criar arquivos dentro da pasta, tá? Na prática, você poderia estar num programa, digitando um texto, um Word, por exemplo, e salvando esse arquivo dentro de uma pasta, e ele também gera a extensão. Vou fazer o caminho um pouquinho inverso. Novo, vou pegar um arquivinho aqui, por exemplo, documento de texto, tá? Ele vai perguntar qual é o nome, eu vou escrever a palavra desenho, apesar de não ser um desenho, e vou dar um Enter, tá? Aí, ele gerou uma extensão chamada TXT. Então, todo arquivo, sem exceção, tá? A tabelinha de extensões está lá na página 57, tá? Tem uma tabelona lá, para vocês darem uma olhada, tá? Tem uma tabela aqui gigante, tá? Vou pôr aqui na direção da webcam, tá? Então, tem uma tabela aqui com várias extensões, tá? Várias mesmo, tem bastante. Eu não pôs todas, né? Mas pôs as principais, tá? Então, dá uma olhadinha lá na página 57, que vocês vão encontrar aí do livro, não esquece que é o livro, né? Módulo 1, né? Da Informática Fundamental Microsoft Windows 10, tá? Então, tem que ser esse livro aqui para poder olhar a tabelinha lá, de extensões. E ele gerou a extensão TXT, tá? Eu vou criar mais uma aqui, ó, mouse à direita. Eu aumentei o zoom para ficar um pouquinho mais fácil de enxergar aí, tá? Mas para mim não é uma boa ideia, então vou baixar um pouquinho o zoom. Eu vou usar agora o formato HitText, tá? Que é um RTF. Vou chamar também de arquivinho de desenho, tá? A gente não precisaria ser desenho, vamos que você quiser pôr aí para teste, tá? Eu estou deixando ali em detalhes aqui, ó, porque eu quero mostrar que tem aqui uma ideia, né? Mostrar que eu estou criando na aula, nesse momento da aula, né? Estou no dia 24 de 8 de 2022, tá aqui a data. Agora é 15 horas e 55, eu acabei de criar um arquivinho aqui, então ele coloca o horário, ele coloca o tipo aqui, ó, deixa eu aumentar um pouquinho para vocês enxergarem o tipo, e ele coloca o tamanho em kbytes, tá? Porque eu acabei de criar. O primeiro que eu criei lá tem 0 kbytes, ou seja,
está totalmente vazio, o segundo já deu 1 KB, apesar de estar vazio também. Vou criar mais um, vou usar o mesmo nome, né? Lembrando que está ticado lá a minha extensão, lá, por isso que está aparecendo a extensão aqui, né? Então, o Windows é ele que é configurado ele que é responsável de mostrar as extensões dos programas, tá? Por isso que eu estou fazendo esse conceito aqui, ó. Mouse direito é novo, cliquei com o lado direito do mouse, né? Novo. Vou escolher agora, deixa eu ver qual que eu quero aqui. Escolher um básico aqui, tá? Eu vou escolher esse aqui, ó. O RAR, InRAR. Já que nossa próxima etapa é compactar e descompactar arquivos, que eu vou usar tudo isso que a gente está fazendo aqui para compactar tanto arquivo quanto pasta. Eu vou fazer isso na sequência. Então, vou usar um RAR, vou colocar a palavra desenho de novo. Então, observa que eu posso pôr o mesmo nome para arquivos diferentes, porque tem extensões diferentes, tá? E aí ele ficou ali a extensão RAR, tá? Deixa eu aumentar o zoom, se vocês enxergarem ali. Eu não sei se é ideal aumentar o zoom, mas dá para ver aqui, ó, que o primeiro que eu criei foi o TXT, o segundo foi o RTF e o terceiro foi o RAR, tá? E acabei de criar um minuto atrás. Vamos criar mais uns 2 ou 3 aqui para a gente entender a dinâmica da coisa. Novo. Vou pegar um do Word aqui, ó, Microsoft Word. Documento Microsoft Word. Vou de desenho também, tá? Pronto, ele subiu, né? Foi o quarto que eu criei. Esse aqui já ocupou somente 0 KB, alguns ocupam 1 KB, depende do que você faz, mais KB, menos KB, mas todos vazios, tá? E ele DocX, todas as extensões que eu estou criando, né? Se não todas, praticamente todas, estão ali na página 57 do livro. É só dar uma olhadinha lá para ver o porquê, né, dessas extensões. É importante saber que todo programa gera extensão, ponto. Tem extensões variadíssimas. Tem programa que, inclusive, gera mais do que uma extensão. Por exemplo, Photoshop gera lá PSD, que é original do próprio Photoshop, mas gera também PNG, JPG. Então, tem programa que cria várias extensões, depende do que você está querendo fazer com o seu programa, né? Illustrator, aí, né, Adobe Illustrator, mas ele gera JPG e PNG também. Então, depende do que você vai fazer com o seu arquivo. Vamos lá, mais um, né? Aqui lá na parte de baixo, né? Mouse à direita, vem aqui as opções, né? Novo. Vou pegar mais um aqui, vou pegar um do Excel agora. Planilha do Microsoft Excel. Vou chamar de desenho também. É um conceito para você entender aí que o arquivo pode ter o mesmo nome, a extensão, que é diferente porque vem de programa diferente. Lá, ele gerou XLSX. Legal? XLSX. Então, as versões do pacote Office, né, no caso o Word e o Excel, os mais moderninhos, coloca a extensão, no finalzinho eles colocam a letra X, para identificar que é uma versão mais moderninha. A versão mais antiga não tinha o tal do X, tá? Vamos fazer mais um aí. O maior volume possível que a gente puder fazer, né? Mouse à direita, novo. Vamos escolher um aqui. Tem no PowerPoint aqui? Tem aqui. Apresentação Microsoft PowerPoint. Vamos chamar de desenho também. E dá um Enter. Já criou um PPTX agora, né? Já tem uma telinha que precisa enxergar aqui. O tipo realmente do PowerPoint, né? Então, ó, PowerPoint. E ele gerou lá um PPTX, né? Eu ia falar que é TXT, mas não é não. É PPTX, porque é a versão mais moderninha, né? Cuidado que esse X que estava lá no TXT não é mais moderninho, tá? É antigo mesmo. Só o pacote Office, né? Que usa ali o X no final da extensão, tá? Então, no tipo aqui você reconhece, né? Qual é o programa que está por trás, a data e a hora que está sendo feito o arquivo, e o tamanho em KB. Teve um aqui que ele ficou 7 KB do Excel. E observe que a gente não fez nada, ele está vazio, né? Por exemplo, posso abrir o arquivo e alterar, modificar, acrescentar informação, cálculo, para fora. Depois ele vai ocupar um maior KB, isso aí depende do que eu fizer com o arquivo, tá? Mas a princípio ele já começa com 7 KB. A maioria fica 0 em 1, tá? A maioria dos arquivos. Porque estão vazios, né? Mas ele tem os recursos dele. Vou fazer mais um aqui, último, né? Já fiz 6. Vou fazer mais um, mouse à direita, novo. Escolher um aqui mais ou menos básico, tá? Eu fiz quase todos. Então, vou fazer o último lá, arquivo zip do Enhard. Enhard é o programa que a gente vai usar para compactar nossos arquivos. Daqui a pouquinho. Zip. Vou chamar de... Aí eu tenho a extensão zip lá, e ele tem um KB também. E todos estão com a ticagem lá para aparecer. Vou colocar ícones grandes. Vamos ver se ele deixa eu colocar aqui, ó. Conteúdo primeiro. Então, dá para ver, né? Todos estão com KB.
né? Tem alguns que estão bytes, né? Pequenininho, né? Bytes, 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 bytes. A maioria é bytes, tá? O único que está com bytes é aquele que eu falei, né? O grandão lá no Excel. O resto está tudo com bytes. Esse aqui é quando eu estou com o arquivo zipado, tá? Apesar de ter o mesmo desenho do RAR, né? Que é o programa, o outro é zipado, tá? Compactado, tá? Tá vazio, não tem nada compactado aí. Só criei para vocês enxergarem a extensão, tá? Então, lá na página 57, tem todas as extensões, tá? A única extensão que eu, entre aspas, não vou conseguir criar aqui com vocês é o EXE, que é uma das extensões que está lá na tabelinha, que é um arquivo executável, que é um programa, na verdade. Né? Tome um certo cuidado com o EXE, porque se você for baixar na internet uma música, ela deveria ser MP3, por exemplo, tá? Que está lá na tabelinha também na página 57. Porém, se você está entrando no site, ele está oferecendo EXE, só pode ser duas coisas. Ou ele está pedindo para você baixar um programa, para esse programa baixar a música, ou você está entrando num site aí que não é muito oficial e possivelmente pode pegar vírus. Então, tome só um cuidado maior quando a extensão for EXE. Agora, se é um programa oficial, você vai instalar, né, um pacote Office, aí é lógico que ele é um EXE oficial, não vai ter tanto problema, tá? Quando você estiver pegando na internet, tem que tomar um certo cuidado, tá? Então, voltando aqui para o detalhe, vamos tirar a extensão agora, né, tirar no sentido de não exibir. Então, lá na opção exibir, eu vou tirar a ticagem. Lá, extensões, o nome do arquivo. Quando eu tirar a ticagem, olha o que acontece, as extensões desaparecem, fica até um pouquinho esquisito trabalhar assim, né? Porque dá a impressão que os meus arquivos passaram a ter a mesma ideia, né? Como se todo mundo fosse desenho, 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 e na verdade não é, né? Cada um deles aqui é de um programa diferente, né? De um conceito um pouco diferente. Mas quando eu tirei a extensão, fica um pouquinho nas dúvidas, né? Quem é quem aqui, né? É lógico que eu consigo, entre aspas, perceber que os desenhos deles são diferentes. Mas o último aqui, ó, do zip e do RAR, gera uma certa confusão, porque está com o mesmo nome, mesmo desenho. E aí eu posso ficar meio confuso nessa hora de trabalhar. Lógico que tem o tipo lá do outro lado, né? Por isso que ele põe outro tipo, para saber quem é quem, né? Legal? Então, o ideal, sempre que possível, trabalhe no Windows com a guia exibir, deixe ticado o item extensões do nome do arquivo. Isso aqui é muito importante. Então, se na sua casa, ou na sua empresa, onde você trabalha, não está ticado, vai lá e põe a ticagem, né? No seu usuário, pelo menos. Se a outra pessoa lá não quiser usar a ticado, o usuário dela, aí não podemos fazer nada. Mas no seu caso, você coloca lá extensões do nome do arquivo, e aí as extensões retornam aqui e fica mais fácil de identificar, tá? Na minha opinião, mais sincera mesmo. Legal? Então, a gente fez aí praticamente quase todas as coisas, né, que estava propondo aí no nossa ideia de trabalho, tá? Acho que eu fiz também então, eu criei, excluí arquivo, então esse aqui está completo também. Vamos grifar esse aqui. E criar alguns arquivos, né? Cheguei a apagar, deletar e vai por aí fora. Acho que ficou bem fácil aí, né? Usando o conceito. Só não pode esquecer que, na prática, eu teria que estar no programa, por exemplo, nesse aqui, né? No meu arquivo do Word aqui, digitando, né? E depois, possivelmente, salvando. E ele vai gerar a extensão docx, porque eu estou no Word, que é uma versão mais moderninha aí. Agora, vamos falar de compactando arquivo e depois, posteriormente, descompactando esses arquivos, tá? Primeiro eu vou compactar arquivo, depois eu vou compactar pasta, depois eu vou descompactar tanto o arquivo quanto pasta. Então, eu vou fazer os dois conceitos, tá? Tanto compactar e depois compactar. Então, eu vou começar aqui, ó, compactando, então eu vou deixar só a palavra compactando, por enquanto, destacada em amarelinho, tá? Depois eu vou usar o conceito de descompactar, a mesma ideia, tá? Não é muito difícil não, tá? Então, vamos lá, vamos minimizar. Eu vou escolher arquivo primeiro, né, que foi o que eu falei. Então, vou usar todos esses arquivos que estão dentro da pastinha aqui, né, aula 3, arquivos e extensões, aqueles que eu acabei de criar. Vou selecionar todos. Como que eu faço? Dou um Ctrl A no teclado, né? Seguro o Ctrl A, seguro o Ctrl, aperto a letra A. Ele já selecionou todos os meus 7 arquivos, não precisa nem contar, tá? Olhando aqui na barra de status, tem 7 arquivos, que o tamanho deles, né, somados, dá 6.43 KB. Então, eu vou compactar aí uma quantidade pequena de arquivo, mas para mostrar o conceito de como vai ser compactado, né? Como que eu faço? Escolho um dos 7 arquivos, o mouse à direita, tenho que escolher a opção aqui que vai deixar eu compactar o arquivo, né? Adicionar, né? No caso aqui, adicionar ao arquivo ou adicionar para arquivos e extensões RAR. Observe que ele está usando o nome da pasta, né?
que está lá na parte de cima da tela, ó, o nome da pasta, o nome do arquivo que vai ser compactado. Ele vai gerar a extensão RAR. E aqui é interessante porque eu estou compactando um arquivo que já é um arquivo compactado, né? Porque eu criei um arquivo RAR, que é o terceiro da minha lista aqui, ó. Ele já é um RAR, né? Inclusive o zip, que é o último, também, só que zipado, e eu vou compactar os outros juntos. Então, eu posso compactar vários arquivos, ou várias pastas com arquivos, que é o que a gente vai fazer na sequência. Eu vou clicar aqui na opção adicionar para arquivo extensões RAR. Legal? Ele já fez, foi tão rápido que você nem percebeu, né? Não deu nem para perceber que ele fez. Observe que agora, em vez de 7 arquivos, eu tenho 8. E o meu primeiro arquivo é o meu arquivo compactado. Então, ele gerou um arquivo com todos aqueles arquivos que estavam aí dentro da pastinha arquivos underline extensões compactado. Então, por que eu faria isso na prática, né? No dia a dia? Por exemplo, se eu tiver que enviar 7 arquivos para uma pessoa que me pediu por e-mail, ao invés de ficar mandando 7 arquivos, eu posso mandar um arquivo compactado, né? Eu mando uma vez só o arquivo compactado, só o primeiro aqui, ó, da minha listinha, né? A pessoa lá do outro lado, né, que vai receber o arquivo via e-mail, ela precisa ter o programa WinRAR instalado na máquina dela. Deixa eu mostrar aqui o WinRAR para vocês. Vou aqui na parte da pesquisa. O WinRAR aqui. Legal. O WinRAR aparece aqui, ele é um aplicativo, né? E está instalado no seu computador, tanto para compactar e para a pessoa que vai descompactar. Baixa lá na internet, né? Gratuito mesmo. E a pessoa consegue descompactar. Que é o que nós vamos fazer na terceira e quarta etapa, que eu estou na primeira etapa ainda fazendo de arquivos. Daqui a pouco a gente vai fazer pasta, tá? Então, dentro dessa pasta eu tenho um arquivo compactado com 7 arquivos. Vamos voltar um pouquinho. E aqui nós estamos na aula 3, eu estou usando a pastinha com o mesmo nome, né? Aula 3. Então, compactar foi fácil, né? A gente compactou, por enquanto, arquivo, né? Agora, a gente vai compactar uma pasta, tá? E vamos tomar um pouquinho de água também, que a garganta está indo embora, né? Antes dela ir embora, vamos tomar um pouquinho de água. Vamos ver que é bem fácil, né? Compactar a pasta aqui, é bem parecido, tá? Eu já vou deixar até aqui, ó, as duas palavras aqui selecionadas, deixar realçado, depois eu vou mostrar como que descompacta. Super fácil, tá? A gente até falou de extensões aqui, a gente vai voltar um pouquinho nas extensões aí, né? Para vocês enxergarem um pouquinho melhor o que está acontecendo no nosso arquivo aí, tá? Ó, vamos voltar lá na pastinha aula 3. Opa, aqui é a lixeira, vamos fechar a lixeira, a gente vai trabalhando na lixeira. Aula 3. Pasta aqui. Então, dentro da pasta aula 3, eu tenho 4 pastas e todas as pastas têm vários arquivos que a gente criou aí no decorrer da aula 2 e agora da aula 3, tá? A gente fez isso tudo na aula de hoje mesmo, né? Que eu fiz a aula 2 e a aula 3 aí ao mesmo tempo. Eu posso compactar 2 pastas, simplesmente, se eu precisar enviar para a pessoa o conteúdo dessas 2 pastas, posso compactar 3 ou compactar todas, né? Se eu quiser todas, eu posso dar até um Ctrl A aqui, que já pega todas ao mesmo tempo, todas as pastas que estão dentro da pasta aula 3, tá? Como que eu faço? Escolho uma delas, tá? Qualquer uma, né? Bloco de notas, desenho, Word, sei lá, qualquer uma, mouse à direita. Tem que aparecer na lista aqui também a opção adicionar para a aula 03 RAR. Então, observe que não é o nome de uma das 4 pastas, sim o nome da pasta principal, né, que é a aula 3 aqui, ó. Quando eu compacto 4 pastas que estão dentro de uma pasta, né, ou, na verdade, estou compactando 4 subpastas, né, que estão dentro de uma pasta chamada aula 3, na hora de compactar, eu uso o nome da aula 3, 03 no caso. Bom, vamos clicar lá e vamos dar uma olhadinha no que acontece. Quase não deu tempo de ver, né? Foi muito rápido. Olha lá, apareceu um 5º arquivo, né? Porque tinha 4 passos. Vou clicar fora aqui, ó, apareceu esse 5º, chamado aula 03.rar, né? Porque eu estou usando a extensão lá, deixei esticado ali as extensões do nome do arquivo. E aí esse arquivo contempla agora, então, todos os meus arquivos que eu fiz na aula 2 e os arquivos da aula 3. Todos eles, sem exceção. Inclusive aqueles que eu compactei dentro da pasta compactada. Na hora que a gente descompactar, eu vou descompactar em download, tá? E não em documentos, para a gente perceber aí a sequência, né? Como se fosse uma pessoa lá do outro lado recebendo o arquivo, tá? Eu vou fazer aqui para vocês entenderem aí como funciona. Inclusive, eu vou copiar esse arquivo, aula 03.rar, eu vou copiar ele dos documentos lá para download, para descompactar lá em download, tá? Eu teria necessidade na prática, mas para ficar um pouquinho mais fácil de entender, eu vou fazer esse conceito, tá? Assim a gente faz um Ctrl+C, um Ctrl+V aí, para mostrar também
a cópia, né? Não o conceito tanto do backup, tá? Então, vamos grifar lá, que a gente vai começar a descompactar o arquivinho, né? Então, falta aqui o descompactar, vamos deixar ele amarelinho também. Então, tá tudo realçado agora o item, né? Que a gente trabalhou. Tudo amarelinho. A gente falou um pouquinho de extensões, mas a gente ainda vai voltar nas extensões, já que a gente está trabalhando num arquivo, né? Compactado que também gera extensão, tá? Então, tá tudo na sequência do aula 3 aí, correspondente às páginas 58, 59, 60, 61. Então, tá exatamente organizando arquivos e pastas, nós fizemos já também, né? Foi o nosso quarto item aqui, página 61, trabalhando um pouco a lixeira, copiando e colando, está lá no final da 63, tá? Nós vamos copiar o arquivo compactado e colar lá no documento, tá? Na prática, você poderia copiar documentos para o seu pendrive, né? Nós vamos simular aqui também, jogando para o HD externo, né? Porque eu estou com o HD externo e não pendrive. Então, vou selecionar o arquivo, né? Cliquei fora aqui para você mostrar aqui, para perceber que não está selecionado. Vou clicar, agora ficou azul, né? A borda dele está azul, está, portanto, selecionado. Ctrl C, vou clicar lá em Download, aqui do lado esquerdo da minha tela. Download eu tenho também alguns arquivos e algumas pastas, mas eu não tenho esse arquivo que eu acabei de copiar. Eu vou colar ele aqui, dando Ctrl V. E ele veio para cá. Então, ele continua lá na minha pasta. Vou até voltar lá para mostrar que ele está lá. E ele está aqui também, tá? Então, nessa hora é um backup. Claro que eu estou fazendo backup no mesmo computador, que não é indicado, tá? Depois a gente vai copiar e colar ele no meu HD externo, para vocês perceberem que aí sim, ele é um backup, uma cópia, tá? Então, vou voltar um pouquinho lá em documentos, aula 03, e meu arquivo continua aqui, ó. Então, eu tenho uma cópia aqui, ou um original que seja, né? Você vai adotar qual que é a cópia, qual que é o original, né? Nesse caso aqui, os dois são iguais. Voltando lá em download, e ele continua aqui em download. Então, eu tenho ele no documentos e download. Eu vou descompactar o que está no download, tá? Vocês vão perceber que o que está no documentos, ele vai ficar compactado ainda, tá? Então, eu vou descompactar só esse. Como que eu faço? Vou clicar no arquivo, né? Aquele que tem um livrinho verde, azul e essa cor aí meio avermelhada, essa cor meio diferentona aí, né? Observe que ele mostra que é um arquivo do WinRAR, então, portanto, eu tenho que ter o WinRAR instalado. Mouse à direita. Agora mudou a frase, né? A gente tem que encontrar a frase aqui que a gente vai extrair e não mais compactar, né? A gente não vai adicionar o cara, como nós fizemos anteriormente. Agora extrair. Eu tenho a opção de extrair ficheiro, extrair aqui, ou extrair para a aula 03. Eu prefiro usar extrair para a aula 03, tá? Vou clicar nessa opção e vamos ver o que acontece. Observe que aqui na parte de baixo já apareceu uma pastinha chamada aula 03 em download, tá? Tanto em download, não aquela original que estava lá em documentos. E eu vou abrir a pastinha para ver se é verdade. Tem todos aqueles arquivos que a gente montou na aula 2 e 3, tá? 2 cliques. Tem lá 4 pastinhas, né? Que ele descompactou e mostrou tudo que a gente fez aí no decorrer das aulas 2 e 3. Vou abrir a pasta, vou colocar ícones grandes aqui, ó, para vocês enxergarem que eu tenho 4 pastas e todas elas têm arquivos, né? Então, ó, arquivos e extensões. Olha lá, meus 8 arquivos. Por que 8? Porque a gente fez 7 arquivos, mas um deles é o compactado. Legal? Então, eu tenho o arquivo aberto, né, agora, 7, e ainda tem ele compactado. A gente vai descompactar daqui a pouco esse aqui também, aqui nessa pasta mesmo. Deixa eu voltar só um pouquinho na aula 03 de download, né, que nós estamos. Bloco de notas, tem lá o arquivinho texto aula 05, que eu copiei da máquina mesmo, né. Desenhos, a gente tem os 2 desenhos, né, o JPEG e PNG, e o último aqui, né, quarto, e eu tenho o arquivinho lá do... Vamos digitar um pouco usando o Word 2019, legal? Então, eu poderia ter feito um backup lá no HD externo, que a gente vai até fazer também para vocês enxergarem aí que é bastante possível, legal? Bom, voltando naquele primeiro, arquivos, ARC, né, underline extensões, eu tenho um arquivo que é compactado aqui, eu vou descompactar ele também, para mostrar que ele vai virar os 7 arquivos. Só que se eu descompactar exatamente nesse lugar que eu estou, fica meio estranho, né? Porque eu estou com 7 arquivos compactando aqui mesmo. Então, eu vou descompactar na máquina, né? Em outro lugar da máquina. Ou no meu HD externo. Então, eu vou copiar esse cara aqui, ó. Assim eu já faço o conceito, né? De copiar para o HD externo. E vou descompactar lá no HD externo. Legal? Então, eu vou pegar esse arquivo, cliquei nele, né? Ctrl C. O HD externo aqui está chamado backup. Letra D de dado, vou clicar nele. Eu tenho várias pastas aqui, tá?
Como eu vou descompactar ele aqui no meu HD externo, eu vou criar uma pastinha para descompactar dentro da pasta, tá? Porque senão, para não bagunçar muito aqui. Como que eu fiz lá no começo, né? Para criar as pastinhas. Eu fui no início, cliquei no botão nova pasta, que é o comandinho lá, Ctrl Shift N. Vou criar uma pastinha aqui chamada, sei lá, aula 03, por exemplo. Aula 03. Deu Enter, né? Para confirmar o nome. Vou dar mais um Enter para abrir a pastinha. Lógico, ela está vazia. E eu vou colar aquele arquivo aqui, ó. Mouse à direita, colar. Então, aquele arquivo que eu copiei da máquina, né? O arc underline extensões.rar, agora está no meu HD externo. Letra D e não letra C. Legal? E é lógico que eu vou descompactar aqui no HD externo. Legal? O mesmo conceito que eu fiz agora. Mouse à direita, extrair para arquivos e extensões, tá? Extrair para arquivos e extensões. Observe que ele vai dar o nome, né, do próprio arquivo que foi compactado, né? Porque eu estou na pasta aula 03 que eu criei com ela agora, mas estou extraindo ele com o nome original que ele veio, né? Arc underline extensões. Legal? Já descompactou. Ele criou uma pastinha, exatamente com o nome que ele disse que ia criar, ó. Arc underline extensões. Vamos abrir a pastinha. Eu tenho meus 7 arquivinhos, tá? Não é 8 porque um deles era o próprio arquivo compactado, né? Então, a pessoa que recebe o arquivo compactado, ela descompacta com o WinRAR mesmo na máquina dela, e ela consegue trabalhar os arquivinhos, né, do Word, do PowerPoint, do Excel e por aí fora. Então, é importante entender que você pode compactar um arquivo isolado e mandar para a pessoa, que não teria tanta necessidade, mas pode. Você pode compactar vários arquivos ou várias pastas que tem vários arquivos, foi o que eu fiz nos dois conceitos. Se for um arquivo exe, como eu estava falando lá, né, na página falando de extensões lá, que era um dos poucos que eu não ia conseguir mostrar para vocês, o exe eu tenho que ficar um pouco atento. Às vezes você não consegue enviar o exe via internet. Alguns provedores de internet gratuito aí, né, de e-mail gratuito, eles bloqueiam o envio de exe, porque ele acha que é vírus e não deixa de enviar. Às vezes você põe esse exe, né, esse arquivo exe que não seja muito grande, né, porque também tem o problema do tamanho, colocar ele dentro de uma pasta e depois compactar, ou compactar o próprio arquivo exe, né, enviar o arquivo RAR, né, ou seja, o compactado, pode ser que alguns provedores gratuitos deixem você enviar, né, os pagos normalmente deixam, mas os gratuitos ele breca ali, né, acha que é vírus, por ser um exe. E aí você compactando, às vezes fica mais fácil, desde que ele não seja um arquivo muito grande, porque você vai ter outro problema, né, o tamanho vai impedir de você enviar por causa do tamanho. Por isso que algumas pessoas usam o Google Drive, né? Você coloca o arquivo no Google Drive e compartilha com a pessoa lá que você precisa enviar o arquivo. É outro conceito também que você pode usar, é o Google Drive. Você tem que ter um Gmail, né? Um cadastro lá do Gmail, da Google, para você ter um Google Drive automaticamente, né? Se eu não me engano, 15 GB de espaço lá, né? Outlook.com também tem lá o OneDrive, né? Que é 5 GB, se não me engano. Acho que está em torno de 5 GB, gratuito, né, lógico, 5 GB gratuito no OneDrive, ou no Google Drive 15 GB gratuito. Se você quiser mais que isso, né, por exemplo, 100 GB, aí já tem que pagar mesmo, né, não é gratuito, né, aí você vai ter muito mais espaço para enviar arquivos, 100 GB, né. Legal? Eu acho que a gente fez quase todos os conceitos aí que precisava, né, passar para vocês. Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui, trabalhando com a lixeira também, né, a lixeira estava mais... A lixeira e a propriedade da lixeira estavam mais para o finalzinho do capítulo 3, tá? Chegamos a excluir arquivos da lixeira, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui para mostrar um pouquinho mais com qualidade. Deixa eu ver se eu grifei todos os caras aqui, ó, as extensões a gente fez, né? Então vamos colocar aqui as extensões também. A gente trabalhou bastante nas extensões, tá? Só que agora eu vou deletar os arquivos que eu compactei e mandei para o meu HD externo, tá? Para mostrar um conceito aí importante, tá? Então, contemplei todos os arquivos, todos os itens, né, melhor dizendo. O aula 3 ainda não está pronta, tá? Essa aqui é a aula 3 que eu estou propondo junto com a aula 2, mas a aula 3 do livro ainda tem mais conteúdo lá que eu vou passar na próxima aula, que vai corresponder à continuação da aula 3, tá? Eu vou até abrir um tópico lá dizendo que é continuação da aula 3, tá? Deixa eu salvar esse arquivo aqui. Agora eu vou voltar lá no meu HD externo, tá? Que está aberto aqui, ó. Eu vou deletar vou deletar até a pasta, inclusive, ó. Em vez de deletar
o arquivo um por um, tá? Eu vou deletar a pasta que está no meu HD externo, tá? Letra D, HD externo. Ou aula 3 que eu criei, que compactei, que recebi da pessoa e tudo mais. Só que eu vou deletar simplesmente apertando o delete, tá? Não vou usar o shift delete, só o delete. Deletei, ele simplesmente deletou, não me perguntou nada, não me deu frase, não quer saber o que eu quero fazer com esse arquivinho, né? Com essas pastas, esses arquivos. Vou lá dar uma olhadinha na lixeira agora, para ver se meu aula 03 está lá dentro da lixeira. Vamos ver. Minimizando, minimiza isso aqui também. Minha lixeira tem lixo. Ah, legal, tá lá. Dentro da minha lixeira tem um arquivinho não, uma pasta, né, chamado aula 03, que dentro dela, né, dessa pasta, tem lá o arc underline extensões. E tem lá 12 KB de tamanho, tá? Mostra na tela que tem 12 KB. Bom, restaurar esse cara, tá? Essa pasta. Posso usar aqui o botão restaurar todos, apesar de ter um item só, mas ele está entendendo que eu tenho várias coisas lá dentro. Então, eu vou clicar no tem certeza que deseja restaurar todos os itens da lixeira, ou seja, tudo que está dentro da pasta? Vou pôr um sim. Vamos ver se ele voltou lá para o HD externo, tá? O HD externo está aberto aqui. Ah, está aqui do lado esquerdo. Vamos ver se apareceu aqui uma aula 03. Apareceu, está lá embaixo. Ó. Um pouquinho fora de ordem, olha para baixo, tá? Vou entrar dentro dele. Lá eu tenho o arquivo compactado que eu recebi. E tenho o arquivo com os 7 arquivinhos. Tem uma pastinha, né? Chamada lá arc extensões, e com as extensões. Então, é importante aí, né, tomar cuidado aí, quando você estiver trabalhando, se o arquivo, né, não ocupa muitos kbytes, a gente consegue restaurar, mas se ocupar muitos kbytes, como eu mostrei lá no tamanho da lixeira, né, 25.842, possivelmente não vai dar para restaurar, porque ele não vai estar lá, simplesmente, tá? Agora eu vou deletar definitivamente, vou botar aqui no HD externo, vou clicar nele, né? Aula 03. Agora sim, eu vou usar o Shift Delete, tá? Vou tirar o mouse aqui, ó. Só está selecionado o aula 03. Shift Delete. Aí é lógico que ele vai fazer a série de perguntas, né? Tem certeza que deseja excluir a pastinha que está aqui, inclusive os arquivos estão dentro dela, né? Permanentemente. Ele dá o nome aqui, né? Na aula 03, ainda põe a data, o horário. Ele confirma, né? Que você vai deletar. Vou dar um sim aqui. Deletou. Vamos ver se ele mandou lá para a lixeira. Vou minimizar. A lixeira está vazia, já estou aqui no item lixeira, está vazia, não está mais liberado nem esvaziar a lixeira, nem restaurar item, só a propriedade mesmo. Por quê? Porque eu usei o Shift Delete. Então, se você usar o Shift Delete, você não vai conseguir restaurar essa lixeira, esse arquivo que estava na lixeira, porque ele não vai para a lixeira. Legal? Fechando a lixeira, voltando lá no nosso arquivinho, nosso HD externo, né? Agora eu vou voltar lá em documentos e observar que o que eu apaguei do meu HD externo não apagou o que estava na minha máquina. Aqui, ó, continua na minha máquina aqui, documentos, aula 03, arc extensões, né? Extensões. Meu RAR continua aqui, os meus 7 arquivos. Agora eu vou deletar esse aqui, ó, o RAR, que está compactado com esses 7 arquivos. Vou usar o Shift Delete. Shift Delete, permanentemente. Então, sim, deletou, mas com o 7 aqui, só estou deletando o compactado, né? Eu tenho um arquivo compactado aqui, ó, que eu deletei também lá do meu HD externo, né? Não está mais lá, porque eu deletei tudo. Se eu deletar esse aqui agora também, aí, Shift Delete, melhor dizendo, né? Não vai ter lixeira que resolva esse problema, não vai ter conceito aí de eu conseguir recuperar esse cara, tá? Então, eu não consigo, mas eu vou ter que gastar uma grana muito alta, né? Gastar uns 3, 4, 5 mil reais para recuperar esse arquivo. Então, como não é um arquivo tão importante, se eu perder, não vai ter tanto trauma, mas se for um arquivo grande, aí eu vou ter que gastar uma grana aí, né? Fazer até um curso específico para conseguir recuperar esse arquivo novamente. Legal? Então, tenho que ter certeza que eu vou dar um Shift Delete, não vou usar nunca mais, tá? Então, está selecionado, vou dar um Shift Delete, que vai escolher permanentemente, vou dar um sim, ó, tem 59 KB, porque ele compactou tudo isso, né? Vou dar um sim, e não tem mais arquivo, vou lá dar uma olhadinha na lixeira, minha lixeira está vazia, ela está vazia, ó, não foi para a lixeira, e eu perdi, entre aspas, o arquivo, mas eu fiz já meio que de propósito, tá? Então, a gente conseguiu contemplar todos os itens aí que eu propus para a aula 03, né? Fiz todas as sequências aí do livro, né? Acho que eu fui até a página, finalzinho agora aqui, ó, fui até a página 70, mais ou menos, né? Por aí. Recuperar arquivo de lixeira, página 71, tá?
Eu não fiz o finalzinho do aula 03, que envolve aí o painel de controle, tá? Porém, a gente falou de extensões de arquivo, tá? O painel de controle eu vou deixar para a aula 03 continuação, tá? Espero que foi gratificante essa aula de hoje, né? Que conseguiram aí aprender bastante coisa, tá? Vou fechar o Word aqui no X, né? Vou voltar ali na tela de gravação da minha aula, né? Espero que vocês conseguiram aí compreender tudo que foi passado na aula de hoje, né? Se você vai assistir na parte da manhã, legal, né? Se você vai assistir à tarde, ou vai assistir à noite, ou até mesmo no fim de semana, aproveite para, né, reciclar o seu conhecimento, assista uma, duas, três vezes, sei lá. Tem que ter, você pode fazer no celular, né, fazer no computador, tá? Coloca um fone de ouvido, ouve no celular, vai fazer no computador, né? Põe o celular numa parte que você conseguir enxergar a sequência ali das telas, ou se você conseguir fazer no computador e pausar o vídeo e fazer no computador, é interessante também, né? Então, quanto mais você treinar, mais craque você vai ficar, tá? Bom fim de semana para vocês, para quem está assistindo no fim de semana, né? Quem está assistindo durante a semana, boa semana, né? Também. Espero que vocês gostaram dessa aula, tá? A partir da aula que vem, né? Aula 03 mesmo, né? Hoje eu fiz só uma misturei de aula 2 e 3, mas na aula 03 continuação será na próxima aula, que eu vou gravar, né? E a gente vai falar de painel de controle. Tem alguns itens lá do painel de controle muito importantes para efetuar a nossa aula, tá? Aí eu vou fazer a sequência da aula 03, correspondente às páginas 75 para frente, tá? Espero que vocês gostaram da aula. Fique com Deus e até a próxima aula, tá? Professor Rafael, Microcampo Santo André. Até a próxima. Vou desligar a gravação. Parar minha gravação aqui.